profissionalismo, notícias, entrevistas e prestação de serviços. Um programa feito com a participação da comunidade. A apresentação Poliana Martins. Rádio 104 FM, agora 10 horas e 9 minutos, 10 e 9. O nosso muito bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio 104 FM. Estamos de volta com mais uma edição do programa Comunidade Ativa aqui pela Rádio 104 FM. A você que nos acompanha todas as quintas-feiras, o nosso muito obrigado. Todas as quintas, a partir das 10 horas da manhã, a gente traz um tema diferente. O tema desta quinta-feira é nada mais, nada menos do que nós vamos falar sobre a saúde bucal. E a pergunta que não quer calar: como anda a sua saúde bucal? Essa pergunta e outras vamos esclarecer com o convidado desta semana, o Dr. Lenilson Jorge Xavier Júnior, ele que é cirurgião dentista, graduado em odontologia pela UFPR, especialista em ortodontia pela Uningá, especialista também em ortodontia pela Uningá, especialista em implantodontia pela ABO do Mato Grosso, pós-graduado em enxertos ósseos pela ABO também do Mato Grosso, especializando em periodontia pela ABO de Rondônia, Uningá, Maringá. Todas essas especializações e outras informações sobre a saúde bucal, nós vamos conversar a partir de agora no podcast da Rádio 104. Doutor Lenilson, nosso muito obrigado pela presença, grata por você ter aceitado o nosso convite aqui da Rádio 104 FM e dizer ao senhor os nossos agradecimentos pela sua presença no podcast desta semana. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Poliana, bom dia a todos aqui da rádio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 104 FM. É um prazer estar aqui com vocês, responder as perguntas que vocês vão fazer. Espero saber responder todas as perguntas e estou aqui à disposição de vocês. Tá certo, muito obrigada, tenho certeza, que vai se sair muito bem. E claro, nós, a princípio que tivemos aí a confirmação da sua presença, doutor Lenilson, automaticamente eu conversei com a Cleusa, a nossa assessora, também com a nossa diretora-geral, Joslaine Dias, e falei para elas: a primeira pergunta que eu quero fazer para o doutor Lenilson, você sabe que repórter não pode ter vergonha, né? Aí é claro que chegou a hora de realizar esse sonho. Com todo respeito, mas afinal de contas, como vai a sua saúde dental, doutor Lenilson? A sua saúde bucal, perdão. Tá bem, graças a Deus tá bem. Tenho cuidado bastante. A gente tem uma dentista, do meu lado, a doutora Fabiane. A Fabiane está sempre comigo. Então, vou sempre à dentista para ela fazer uma avaliação, para ver como é que tá. Passo por procedimentos odontológicos. Todo dentista tem que passar também por procedimentos odontológicos, sejam restaurações, sejam limpezas, seja às vezes alguma cirurgia. Então a gente tem também que passar por procedimentos odontológicos. E de vez em quando a gente passa por procedimentos, cuida muito bem em casa, A saúde bucal passa por um cuidado especial que todo mundo tem que ter, o dentista também, claro. Então a gente tem que ter os cuidados em casa, seja de escovação, seja de fio dental, Então tudo isso a gente tem que fazer para que realmente tenha uma boa saúde bucal. Tá certo, muito obrigada aí pela sua resposta, foi muito simpático, Já pensou, tem que ter muita coragem para fazer essa pergunta para um profissional, do seu gabarito, como vai a sua saúde bucal. Mas olha só, seguindo aqui no podcast, eu gostaria que o senhor se apresentasse, e falasse das suas especialidades. Então, eu sou graduado pela Universidade Federal do Paraná. Quando a gente fala as datas, as pessoas fazem conta às vezes, Vê que a gente não está muito novinho mais. Mas eu me formei em 1998 pela Universidade Federal do Paraná. Em 99 eu vim para Rondônia, comecei a trabalhar em Rolim de Moura e logo em seguida aqui em Alta Floresta. E cheguei como clínico geral. Após alguns anos, resolvi fazer uma especialização em ortodontia. Na época, as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, E na época não tinha aqui na região uma especialização. Então,
fui para Maringá fazer especialização, mesmo morando aqui, ia uma vez por mês para Maringá, ficava uma semana lá, e consegui fazer a especialização de ortodontia. Depois, com o passar dos anos, decidi fazer implantodontia. Então, a ortodontia trabalha com aparelhos ortodônticos, né, para reposicionamento, para alinhamento, para correção da mordida, do posicionamento dos dentes. Depois, em 2009, eu fui para Cuiabá, comecei uma especialização em implantodontia, né, então comecei a fazer os implantes dentários. Em seguida, já fiz uma especialização, um aperfeiçoamento na área de enxertos ósseos, que seria um complemento da parte da implantodontia, né? Muitos pacientes que precisam do implante também precisam do enxerto ósseo, então fiz mais um ano de aperfeiçoamento em enxertos ósseos. E agora, esse ano, iniciei agora, há poucos dias, iniciei uma especialização em periodontia. Essa agora em Porto Velho, na ABO de Porto Velho. Então, também tem a ver com a implantodontia, com a saúde, a gente chama de periodontal, que é o que está em volta do dente, que envolve osso, envolve gengiva, o próprio dente. Então, com tudo que está em volta do dente. É essa nova especialidade que eu estou fazendo agora, né? Tá certo. Doutor, nos últimos dias, né, assistimos aí algumas matérias na TV, em sites, rádios, sobre uma notícia que aconteceu com uma jovem, né, aparentemente muito saudável, né, e ela faleceu devido aí à extração de um dente do siso, né, que é conhecido pelo dente do juízo. Até então, por exemplo, pessoas que não têm conhecimento da causa nunca imaginaram, até mesmo os próprios familiares, que um dente do siso poderia aí acarretar o falecimento, né, da sua ente querida, dessa jovem. E quando houve essa notícia do falecimento dela, foi assim algo grandioso, né, para a comunicação do Estado a nível de Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o dente do siso, se é possível realmente vir a falecimento, né, uma pessoa que aparentemente tem uma saúde muito boa, mas ali vai extrair um dente e acaba falecendo somente por este motivo? Então, Poliana, essa é uma questão bem complexa, é uma pergunta bem complexa, que a gente não consegue responder toda ela com 100% de certeza em pouco tempo. Mas é assim, a extração do dente do siso é um procedimento cirúrgico. Então, como qualquer outra extração, o dente do siso ele é um dente que geralmente ele é um dente mais complexo, requer um pouco mais de habilidade, um pouco mais de conhecimento do próprio profissional. Às vezes a gente faz incisões, faz cortes, às vezes a gente tem que tirar a estrutura óssea que está em volta, às vezes a gente tem que cortar o dente em 1, em 2, em 3 pedaços, em 3 segmentos para a gente conseguir fazer a extração. Então é uma extração geralmente mais complexa do que as outras extrações. Mas a gente tem sempre que levar em consideração que qualquer extração dentária é um procedimento cirúrgico. E como qualquer procedimento cirúrgico, ele envolve riscos, inclusive risco de vida. No caso dessa jovem, me parece que uma jovem de 18 anos, né, infelizmente, ela chegou a óbito, ela chegou a falecer em decorrência, segundo o que está se falando, em decorrência da extração do dente do siso. Mas a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, quando se fala que era uma jovem saudável, bom, primeiro ponto, a gente tem que se solidarizar, né, com a família. Não quero nem imaginar o sofrimento de um pai, de uma mãe, né, dos familiares, né, das pessoas que amavam essa jovem. Então, o primeiro ponto, a gente tem que se solidarizar com com a perda de uma vida, ainda mais uma vida tão jovem. Mas, quando a gente fala uma pessoa saudável, esse conceito de saudável, ele pode ser muito relativo. A gente tem que se cercar de uma série de informações para dizer que a pessoa realmente é saudável. Às vezes, ela tinha algum problema de saúde que não tinha sido detectado antes. Como que a gente pode fazer isso? Quando vai fazer um procedimento, o profissional ele deve pedir exames. Então, ele deve ver exames prévios a um procedimento cirúrgico.
seja uma extração de dente do siso, seja uma cirurgia periodontal, seja uma cirurgia de implante, seja uma cirurgia mais corriqueira, né? O ideal é que se conheça a saúde do paciente. Para isso, a gente tem exames, sejam exames de imagem, como radiografias, tomografias. A gente tem exames de sangue, então tem uma série de exames de sangue que o profissional pode fazer. Tem o exame clínico, o profissional avaliar a boca do paciente e ver se realmente está saudável. Por exemplo, às vezes uma inflamação na gengiva, uma infecção na gengiva, no momento da extração, quando a gente tem uma infecção, a gente tem bactérias envolvidas. Então, no momento de uma extração, essas bactérias podem invadir a corrente sanguínea. Invadindo a corrente sanguínea, através do sangue, ela pode chegar a vários órgãos do nosso organismo e que podem levar a problemas de saúde sérios, inclusive a morte. Eu vou te contar uma coisa que não sei se você sabe. A doutora Fabienne, minha esposa, em dezembro, ela passou por um procedimento, na verdade ela teve uma dengue, e por conta dessa dengue, acredita-se que na questão do soro, coloca soro para lá, soro para cá e tal, perde veia, tem que ficar trocando de posição, fazendo exame laboratorial, colhendo sangue e tal. Uma bactéria invadiu a corrente sanguínea dela, uma bactéria normal, normal do dia a dia de todo mundo, tem certeza que ela está aqui nesse ambiente, que é o Staphylococcus aureus. Essa bactéria, ela invadiu a corrente sanguínea. Como ela estava com a imunidade muito baixa, o nosso organismo deveria eliminar essa bactéria de pronto. Mas como ela estava com a imunidade muito baixa, essa bactéria, ela correu pela corrente sanguínea e ela se alojou numa vértebra. Nós saímos às pressas daqui, ela foi muito bem atendida, primeiro aqui em Alta Floresta, foi encaminhada para Cacoal, chegou lá, também teve a sorte de ser muito bem atendida pelos profissionais que a atenderam, e ela precisou passar por um procedimento cirúrgico de urgência, e segundo, corria o risco de vir a óbito, de ficar tetraplégica, meu Deus. Ou de sobreviver. Graças a Deus ela sobreviveu sem nenhuma sequela. Mas ficou 4 meses afastada do trabalho, passou por um procedimento então muito complicado acredita-se que uma bactéria que entrou na corrente sanguínea por uma agulha de injeção, né? Então, na extração do dente do siso, isso realmente pode acontecer. Como eu falei, a gente tem que estar cercado de uma série de cuidados, né? Então, o dentista, ele vai pedir os exames necessários. Uma pergunta que me fazem, tem que ser especialista numa determinada área para fazer uma extração, seja do dente do siso, seja qualquer uma outra? Não tem. Essa é a pergunta que eu já ia fazer para o senhor logo na sequência, porque realmente a gente fala assim, para fazer esse tipo de cirurgia, né? Assim, cirurgias mais complicadas a gente pode falar, né? Tem que ter uma especialização, porque principalmente quando assim, o rosto, você pode deformar, né? O rosto da pessoa, principalmente essa parte da boca, né? Não sei como é que vocês falam tecnicamente, mas assim, usando a linguagem bem coloquial, a linguagem do povo, só profissionais que fazem especializações para poderem fazer aí cirurgia ou isso ou aquilo. E eu gostaria que o senhor falasse, né, com detalhes sobre isso, né, sobre a formação específica do profissional que se forma aí na odontologia. Isso, eu tenho as minhas especialidades, certo. Então eu não estou falando contra as especialidades, muito pelo contrário, eu acho muito importante, tanto é que eu corro atrás, eu faço, como eu acabei de falar, especializações e tal, mas na verdade, assim, a gente tem que ser muito justo. Todo cirurgião dentista, todo dentista, ele passou pela universidade, e na universidade ele passou, na sua faculdade, na sua formação, na sua graduação, ele passou por todas as disciplinas, seja a periodontia, seja a dentística, que é a parte de restaurações, seja a endodontia, que é a parte de canais, seja a própria cirurgia. Então ele passou, o dentista, a partir do momento que ele está graduado, que ele está inscrito no Conselho Regional de Odontologia, com certeza ele passou por todas essas disciplinas, então ele aprendeu a fazer todos esses procedimentos. O que acontece é que quando a pessoa vai para uma especialização, primeiro que geralmente ela procura uma especialização naquilo que ela mais gosta de fazer. Então quando a gente gosta mais de fazer um determinado procedimento, você acaba ficando melhor naquele procedimento. Quando você procura uma especialização, você acaba ficando melhor naqueles procedimentos. Então, quem procura uma especialização da área de cirurgia, por exemplo, ele vai ficar, teoricamente, ele vai ficar melhor naquele procedimento. Então,
Por isso, a vantagem do especialista. Mas não tem obrigação de ser um especialista para fazer cada um dos procedimentos, inclusive um procedimento cirúrgico, como a extração do dente do siso, que é uma extração um pouco mais complexa, né? Mas então, seja o clínico geral, seja o especialista, o que ele tem que fazer? Ele tem que se cercar de uma série de cuidados. Então, como eu falei, exames, o principal, que é o que eu acredito que possa ter acontecido com essa paciente, é com relação à infecção, à contaminação. Então, o cirurgião dentista, ele tem que estar muito atento, o próprio paciente ele tem que estar atento, ele vai num consultório odontológico, ele tem que ver se o dentista, né, ele tem condição de ver se o consultório é limpo, se o ambiente está, né, de uma maneira limpa, agradável, isso faz muita diferença. Na hora de um procedimento cirúrgico, os instrumentais que vão ser utilizados, eles têm que ser esterilizados e não existe o termo bem esterilizado ou mal esterilizado. Ou o material está esterilizado ou ele está contaminado. Um material contaminado, com certeza, ele pode levar a uma infecção no paciente, que essa sim pode levar ao óbito, né? Pode levar à morte. Então é isso, o paciente, né, olhando, ele vai ver o ambiente onde ele está. O dentista, o cirurgião dentista, os seus auxiliares, as pessoas que estão ali junto com ele, tem que ter uma consciência muito grande de que o que ele está fazendo, ele pode levar o paciente à morte, sim. Então, ele tem que cuidar, então aí faz parte dos cuidados da clínica, do consultório, onde, né, dos profissionais que estão atendendo aquele paciente, que tenha um bom cuidado com esterilização, né, com controle de infecção. O próprio paciente, no pós-operatório, ele também tem a responsabilidade dele, que é tomar a medicação que foi indicada pelo profissional. Se o profissional pedir para ele ficar uns dias sem ir para a academia, sem fazer exercício físico, sem fazer, né, movimentos bruscos, então seguir as recomendações do profissional. Então tudo isso faz parte de um conjunto de ações que vão fazer com que o procedimento seja bem sucedido, né? É verdade. E como o senhor mesmo disse, toda cirurgia tem um risco. Seja ela de alto calão ou baixo calão, não existe cirurgia mais ou menos. Toda cirurgia tem risco. Isso. Exatamente. Toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, todo procedimento tem o seu risco, né? Claro que a gente vai diminuir, a gente vai minorar esses riscos tendo boas práticas, né? Cuidando do que tem que ser cuidado, fazendo o que tem que ser feito, né? E aí sim a gente vai minorar esses riscos. Nessa questão especial dessa jovem, né, que veio a óbito, se falou muito em antibiótico, né? Tem que dar antibiótico em todos os procedimentos, tem que tomar, a gente chama de antibiótico profilático, tem que tomar antibiótico antes do procedimento. Não existe uma determinação exata sobre isso. É o profissional, o bom profissional, que tem que ter conhecimento do que ele vai fazer, do que ele vai trabalhar, e o paciente tem que seguir a orientação do profissional. Esse negócio também de dar antibiótico para tudo, de qualquer forma, também não está certo. Tanto é que o antibiótico hoje, a gente não chega mais na farmácia, uma pessoa não chega mais na farmácia, eu quero tal antibiótico. Não, ela precisa de receita médica ou odontológica, né? Por quê? O dentista, então, ele vai fazer o receituário, é uma receita especial para medicamentos de controle. Esse antibiótico também, se for tomado indiscriminadamente, ele também provoca uma série de problemas, inclusive que a gente chama de seleção natural. O que é? A pessoa tem que tomar um antibiótico por uma semana, ela toma por 2, 3 dias, minha dorzinha de garganta melhorou. O que ela está fazendo? Ela está matando as bactérias mais frágeis, as bactérias mais fraquinhas, que morrem mais rápido, ela mata. Mas ela deixa no organismo dela as bactérias mais resistentes, aquelas que só vão morrer com 3, com 4, com 5, com 6 dias de antibiótico. E aí ela está criando uma seleção natural, ela está deixando no organismo dela só as bactérias mais resistentes. O que é pior, né? Então, o que é pior. É muito grave, porque a pessoa deixa no organismo dela a bactéria mais resistente. Aí ela entra em contato com uma outra pessoa, seja conversando, imunidade baixa. Exato. E aí aquela bactéria mais resistente vai passando para frente, vai se reproduzindo, e aí a gente acaba tendo o que a gente chama de superbactérias, que são bactérias resistentes, inclusive a muitos antibióticos. Meu Deus, que aula estamos tendo hoje! Você está ouvindo Comunidade Ativa.
Super podcast aqui na Rádio 104 FM. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O tema de hoje é saúde bucal e o convidado especial desta semana é o Dr. Lenilson Jorge Xavier Júnior, cirurgião dentista, graduado em odontologia pela UFPR, especialista em ortodontia pela Uningá Maringá, especialista em implantodontia pela ABO do Mato Grosso, pós-graduado em enxertos ósseos pela ABO, também do estado do Mato Grosso, está se especializando em periodontia pela ABO de Rondônia. Você está ouvindo Comunidade Ativa, quer participar desta programação? Mande a sua pergunta. Dr. Lenilson está aqui para responder, tirar as suas dúvidas no podcast desta semana, que trata-se de um tema muito importante para toda uma sociedade, saúde bucal. Assunto do dia. Comunidade Ativa. 10 horas e 29 minutos, 10 e 29, por aqui seguimos na programação da 104, lembrando aos nossos amigos internautas que logo após o podcast, você vai poder acompanhar através do site Floresta Notícias. Doutor Lenilson, agora eu quero perguntar para o senhor sobre os dentes das crianças, né? O famoso dente de leite, a partir de quando começam a nascer os dentinhos e começa aí a cair os dentinhos, né? Porque tem aquela preocupação das mães, eu imagino. Tem que escovar os dentes certinho, bonitinho, porque senão os dentes ficam podres. Inclusive, eu já vi muitas crianças com os dentinhos podres, bem assim, nos primeiros dentes, acredito que sejam os dentes de leite. Como é que funciona isso pra gente estar informando, né, as mamães primeira, especialmente aquelas de primeiríssima viagem, né? Pode-se dizer. Então, com relação às crianças, vai um exemplo aí. Eu não sou especialista em odontopediatria, mas como eu falei, a gente estuda, a gente tem que saber, né? Então, com relação às crianças, o que a gente vê? Primeiro, quando os dentes de leite devem nascer, né? Não existe uma data pré-determinada, rígida, que diga, com 5 meses, com 6 meses ou com 1 ano. Não. O que a gente tem é uma média em que a gente avalia assim, tem criança que já nasce, acabou de nascer, já está começando a nascer dentinho. Já tem criança que com 6 meses começam a nascer os primeiros dentinhos de leite, tem criança que com 1 ano, né? Então varia muito de criança para criança. A gente nos chama a atenção quando essa variação é muito grande, né? Uma criança lá com 2 anos ainda não tem dente de leite. Opa, então pode ser que tenha alguma coisa de errado. Então a gente tem que reavaliar. Tem problema se a criança nasceu, com 1 mês já tem dentinho de leite? Não, não tem problema nenhum. O que vai é dar mais trabalho para a mãe, que vai ter que cuidar um pouco mais desses dentinhos. Os dentinhos merecem e precisam de cuidados. Escovação mesmo, um pouco diferente da escovação do dente do adulto, mas precisam de cuidados, que seria o quê? A criança acabou de mamar, a mãe pegar pelo menos uma fralda, colocar no dedo, molha essa fralda e passa com o dedo no dentinho da criança. Ela já vai tirar resíduos de leite, de coisas que possam estar ali no dente, de bactérias que todos nós temos na boca. Então, vai limpar esse dentinho da criança e tem que cuidar desse dentinho da criança, desde que o dentinho começou a nascer. Existem escovinhas próprias para isso. Na farmácia tem uma escova que inclusive a gente usava quando minhas crianças eram pequenininhas, que agora já estão bem grandões. Porque para os pais sempre vão continuar criança, vão continuar, né? Criança, né? Exatamente. Então, a gente usava nas nossas crianças um tipo de um dedal, igual aqueles dedal de costura que a avó da gente usava quando ia costurar, Sim. Só que de silicone, que tem como se fossem cerdas na pontinha, para a mãe poder fazer a escovação e higienização do dentinho de leite. E tem que fazer, né? Principalmente depois da mamada, a criança mamou, mas o leite não vai açúcar, né? Mas o próprio leite, ele tem açúcar dele, né? E as próprias proteínas do leite, elas servem como alimento para as bactérias que a gente tem na boca, e essas bactérias, elas acabam agredindo os dentes. E essa agressão das bactérias contra os dentes, ela vai fazendo aquelas manchinhas escuras, vai fazendo o buraquinho, que a gente chama de cárie, né? E essas cáries é que faz com que a criança fique com aquele dentinho escurecido, pretinho e tal, e o dente de leite também provoca dor. Então, se o adulto que tem cárie, ele
né, vai tratar, porque ele sabe que aquela cárie, quando ele vai comer, dói, ou acontece da pessoa sentir dor, né, sozinho e tal. Na criança, com o dentinho de leite, é a mesma coisa. A criança também sofre com dor de dente. Então, se os pais, né, se quem cuida da criança cuidar disso, ela vai estar ajudando muito na saúde bucal dessa criança e no conforto da própria criança. Tá certo. O senhor citou aí, inclusive, tem um modelo de uma escova de dente, né, para as crianças. E agora, aproveitando a mesma deixa, eu gostaria que o senhor também pudesse orientar os modelos de escovas para os adultos. Então, o que a gente pede? Eu não vou falar marca comercial, Sim. até porque tem inúmeras marcas de excelente qualidade e existem, infelizmente, marcas de baixa qualidade. Mas assim, eu vou falar algumas características. Os tamanhos, né? Isso. O que a gente procura numa escova de dente? Primeira coisa, que ela tenha cerdas macias. As pessoas, muitas pessoas acreditam, não, eu não uso escova de cerda macia porque ela não limpa. Dá a impressão de que está muito macia, que não está limpando nada. Exatamente. É o contrário. Tem que ser cerdas macias ou extra macias. A dura pode machucar? Exatamente. A média e a dura, o que elas fazem? Elas machucam, além de riscar o esmalte do dente, além de poder danificar o próprio esmalte do dente, que é bem duro, mas uma escova muito dura ela pode causar isso. Substâncias abrasivas como bicarbonato, essas coisas, elas prejudicam o esmalte do dente. Uma escova média ou dura, ela prejudica justamente aquilo que eu falei lá no começo do periodonto, o que está em volta do nosso dente, que é a gengiva, que é tudo que está em volta ali do dente, o ligamento periodontal e tal, mas machuca, a escova de cerda média ou dura, ela vai machucar essa gengiva, ela vai agredir essa gengiva, faz com que a gengiva comece a baixar, comece a mostrar a raiz do dente. Essa raiz do dente, ela tem um material mais macio do que o esmalte dentário, que é o que deveria estar exposto na boca, e aí começa a fazer cavitações, começa a fazer buraquinhos ali, então vai gerando uma série de problemas. Então a escova, ela deve ter cerdas macias. O que a gente pede também é que a escova ela tenha o que a gente chama de cabeça, que é a parte onde tem as cerdas, que essa cabeça da escova não seja muito grande. Eu brinco com os meus pacientes e falo, tem escova que ela é tão grande que a pessoa não consegue nem colocar lá atrás, né? Nos últimos dentes. Então, por quê? A nossa boca, ela tem uma abertura limitada e a escova tem que chegar lá atrás do último dente. Pode ser o dente do siso? Pode. Aí vou voltar ao dente do siso. Todo o dente do siso tem que ser extraído? Não. Tem pessoas que não precisam? Tem, muitas. Só é necessário tirar quando ele começa a machucar a pessoa? Então, o dentista é que vai ter a condição de avaliar e ver se aquele dente do siso precisa ser extraído ou não. Tem uma série de coisas que acontecem que levam o dentista a dizer, olha, esse dente do siso precisa ser extraído. Mas tem muitos que não precisam. Então o dente do siso, se ele está com uma cárie muito grande, está com um problema de canal, geralmente o dentista vai falar, vamos extrair, não compensa investir tanto no dente do siso. Mas isso é uma questão de avaliação, de dentista para dentista, de paciente para paciente. Às vezes o dente do siso está incluso, ele não nasce, ele está enroscado lá dentro da gengiva, do osso, por algum motivo. Se ele estiver enroscado atrás do segundo molar, que é o dente que vem na frente dele. Então tem uma série de motivos que levam à indicação da extração do dente do siso. Mas, se ele estiver bonitinho na posição dele, se ele não tiver problemas, seja periodontais, seja de cárie, seja de tratamento de canal, se ele não tiver nada que está atrapalhando, não tem por que extrair, a menos, como eu falei, se o dentista avaliar, ele vê um motivo que leve à extração do dente. Mas, se a pessoa tem o dente do siso, ela tem que escovar esse dente, manter, passar fio dental lá atrás, lá no último dente, tem. Então, a escova ela tem que ter uma cabeça pequena para que ela consiga chegar com essa escova até lá atrás do dente do siso. Então, é mais uma característica, cerdas macias, cabeça pequena. O cabo da escova, independe. Tem escova que ela tem o cabo mais curvadinho, que diz que é para chegar lá atrás, aí a pessoa que vai escolher, né? Mas as características principais são essas: cerdas macias, cabeça pequena. Quando a pessoa olhar na escova, vai vir assim, cerdas polidas. É importante, porque daí a pontinha da cerda ela é arredondadinha, que ela faz com que não machuque tanto o dente quanto a gengiva. E uma coisa assim, que eu sempre falo quando a gente fala em escova de dente é assim: se a pessoa acha que a escova de cerdas macias
não está limpando ou que está durando muito pouco, o problema geralmente não é da escova, o problema é de quem está operando a escova, é do paciente, da pessoa. Vamos ensinar o povo a escovar os dentes. Ela pode estar apertando demais a escova contra os dentes. E isso sim, então, ela tem que escovar os dentes de tal forma com que as cerdas da escova possam varrer os dentes, igual quando a gente está varrendo o chão. Sim. Né? Se você pegar uma vassoura e apertar demais ela contra o chão, as cerdas vão abrir e não vão varrer corretamente. Nos dentes é a mesma coisa. Então, quem aperta demais, uma escova de cerdas macias, eu sempre digo para meus pacientes, uma escova de cerdas macias, ela deve durar aí em torno de 3 meses, uma escova de boa qualidade. Então, se às vezes a pessoa fala, eu comprei uma escova, com 15 dias as cerdas já estavam todas abertas, né? Ou a escova é de baixa qualidade, ou você está colocando muita força na escovação. Então, aí tem que ver o que corrigir uma dessas coisas. É verdade. O doutor Lenilson, é o seguinte, tem uma pergunta que não quer calar. Eu ouvi a vida inteira as pessoas falando, não sei se é mito, se é verdade, mas estamos tendo a oportunidade de recebê-lo aqui nos estúdios, né, doutor Lenilson, e eu vou tirar essa dúvida, enfim, né? Vamos ver se eu sei responder. Olha só, eu ouvi a vida inteira, né, quando eu extraí o meu dente do siso, automaticamente me falaram, agora você vai ter juízo, tirou o dente do siso. Afinal de contas, por que as pessoas têm o costume de falar isso sempre quando alguém tira o danado dente do siso, conhecido pelo dente do juízo? Nossa, agora você vai ter juízo. Por que isso? É porque assim, o que acontece é assim. É uma pergunta verdade, engraçada, mas todo mundo, com certeza todo mundo já ouviu isso. Que quem já tirou o dente do siso, já ouviu isso. Na verdade, a gente diz o contrário. Quem tirou o dente do siso perde o juízo, porque é o dente do juízo. Não está errado não, doutor Lenilson. Mas o que acontece é o seguinte, os nossos dentes, quando eu falei lá do dente de leite, que eu falei não tem uma data muito precisa, mas tem uma média, né? Então a gente trabalha com uma média de quando é para nascer os dentes de leite, quando é para nascer os dentes permanentes. Então o que acontece? Quando a criança tem em torno de 5 anos e meio, 6 anos, nasce o que a gente chama de primeiro molar. É aquele dente grandão que nasce lá atrás. Isso é importante também falar para as mães. Muitas mães chegam no consultório e falam assim, esse dentinho aí não é permanente, não caiu nenhum para ele nascer. O que acontece é que os dentes de leite, a gente tem 20 só na boca, então 10 embaixo, 10 em cima. 5 de um lado, 5 do outro, então, né? Vamos dividindo a boca. O que acontece é que o primeiro molar, ele nasce quando a criança tem em torno de 5 anos e meio, 6 anos, é um dente permanente e ele nasce atrás do último dente de leite. Então, às vezes as mães, os pais pensam, não caiu nenhum dente, então ele é um dente de leite. Não, não é. Ele é um dente permanente. Ele nasce na boca da criança em torno de 5 anos e meio, 6 anos. Quando o adolescente, o pré-adolescente está em torno de 12 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, vai nascer mais um dente lá atrás, que é o segundo molar. Então, em torno de 11, 12, 13 anos, vai nascer o segundo molar. E o terceiro molar, que é o dente do siso, ele vai nascer na boca, vai aparecer, né? Nascer é um termo comum que a gente fala, né? O termo técnico seria irromper, mas ele vai nascer na boca quando o jovem está em torno de 18 anos. Então, o primeiro molar em torno de 5 anos e meio, 6 anos, o segundo molar em torno de 12 anos e o terceiro em torno de 18 anos. Então, por isso que as pessoas associam o dente do siso, que é o dente que nasce em torno de 18 anos, com o juízo. Então, o jovem está passando da fase de adolescente e tal, para a fase de adulto, com 18 anos. É quando a pessoa deveria adquirir mais juízo. Mas nesse caso, ela está perdendo o dente, está perdendo o juízo. Então fala que o dente do siso é o dente do juízo, porque ele nasce na boca. Então, quando esse dente está nascendo, a pessoa está tendo mais juízo, porque ele está ficando mais velho, né? Infelizmente, algumas pessoas não se enquadram nessa classificação. Mas é quando então está por falta de 18 anos que esse dente vai nascer, né? E aí fala, é o dente do juízo. Então é uma crença popular que ficou, né? Mas tem gente, é importante dizer também, como eu falei, não é uma regra muito dura, muito precisa. Então tem gente que o dente nasce com 18, com 19, com 20. Às vezes tem pessoa que tem o dente lá dentro da estrutura, né, da maxila ou da mandíbula, e esse dente não nasce, né? Isso acontece muito. Então é isso. Tá certo. Muito obrigada aí, né, pelos esclarecimentos sobre, né, o dente do juízo. Doutor Lenilson, é o seguinte, nós vamos para um bloco de apoio cultural. Na sequência, a gente volta e eu já vou deixar aqui uma pergunta no ar, né, especialmente para aquelas pessoas que já perderam
né, os seus dentes, muitos dentes aí, né, da boca, e aí precisa colocar aí, né, implantes nos seus dentes aí, ou então tira todos os dentes e se coloca como se diz? A prótese ou então a dentadura. Gostaria de saber se ainda usa muita dentadura ou se estão aí trocando por próteses ou se estão substituindo por implantes, que é aqueles implantes fixos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre estes 3 exemplos que eu acabei de citar, mas após o bloco de apoio cultural, certo? 10h43, daqui a pouco a gente volta. Bom, e por aqui seguimos com o programa Comunidade Ativa pela Rádio 104 FM, o podcast ao vivo para você todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. E o convidado de hoje é o Dr. Lenilson Jorge Xavier Júnior, cirurgião dentista. E o tema desta semana é saúde bucal. Bom, no bloco anterior, deixei a pergunta no ar para o Dr. Lenilson. Quando a pessoa tem a falta aí de vários dentes, ela precisa fazer um implante, ela precisa colocar próteses ou ela coloca dentadura, a famosa dentadura. O que essa pessoa deve fazer? Porque antigamente era muito mais fácil tirar todos os dentes, extrair todos os dentes, né, do paciente e colocar ali uma dentadura. Mas através, né, das atualizações, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho de cada, né, da dentadura, do implante, enfim, de todos esses procedimentos que fazem parte da saúde bucal, doutor Lenilson. Então, Poliana, primeiro eu quero dizer o seguinte, não existe nenhum procedimento, nada, seja um implante, seja prótese, não existe nada que seja tão bom quanto o dente natural. Então, quando a gente consegue, quando a gente pode, quando a gente tem condições, o dente tem condição de ser mantido na boca, e eu sou implantodontista, eu trabalho com isso, eu vivo disso, mas quando você tem condição de manter o dente na boca, com certeza é muito, muito melhor do que qualquer outro tipo de procedimento. Seja um implante, o implante, eu sempre digo assim, o implante o ser humano está tentando copiar uma coisa que Deus fez, que é o dente, né? Então o dente, com certeza, o dente natural, com certeza é muito melhor do que o implante. Mas existem situações em que você não consegue manter o dente. É o profissional, é o cirurgião dentista que vai avaliar, a gente fala o custo-benefício de se manter o dente, né? Tem situações em que o dente é inviável. Bom, se o dente é inviável, não consigo manter esse dente, né, na boca do paciente, por qualquer motivo que seja, aí sim nós vamos proceder à extração. Como você falou, infelizmente, antigamente, o que acontecia muito era o jovem, o adolescente com 15, com 16, com 17, com 18 anos, ia nos dentistas da época e falava, não, vamos arrancar, vamos extrair todos os dentes e fazer uma dentadura, e fazer uma prótese. Isso acontecia, né, muito, eu ouvia meus avós falando. Muito, a gente escuta muito isso no consultório. Às vezes estava com problema com um dente da frente, mas para ficar bonito, vamos extrair logo os 4, que daí a prótese fica bonita. Né? Então, isso aconteceu muito, né? Era uma mentalidade da época, a gente não pode criticar o que, né, era o que tinha na época, né? Mas hoje a situação é diferente. Hoje a gente faz o contrário, a gente faz de tudo para manter o dente. Se não tiver condição de manter o dente, ou se o paciente já usa algum tipo de prótese, né, já usa alguma coisa para substituir aquele dente, então aí sim a gente vai lançar a mão do que a gente tem hoje. Né? Com certeza, o que a gente precisa é substituir o dente. E aí vai depender muito da condição que a gente tem para trabalhar. Existem pacientes que têm uma condição sistêmica, ou seja, problemas no organismo que não permitem a instalação do implante. Né? E aí, o implante ele tem um custo. Ele rejeita? Não é bem rejeita. Existe aquele paciente que não vai aceitar o implante, mas a margem é muito pequena, que vai ter uma rejeição, existe. Mas a margem, a quantidade é muito, muito, muito pequena. Então, isso eu sempre digo assim, não, quanto a isso eu não me preocupo. Né? Eu já tenho 12 anos que eu faço implantes, né? Eu nunca vi um caso de um paciente que tivesse rejeição a implante, tá? Mas pode acontecer. Então, o que a gente tem? A gente tem um paciente que chega no consultório ou com o dente muito danificado, que não dá para tratar, ou chega sem algum dente, ou chega sem todos os dentes. O que é a ideia? A ideia é
devolver o dente para o paciente. Essa devolução do dente, ela pode acontecer de uma série de formas. Pode ser uma prótese total, que é a dentadura que a gente falava, né? A chapa que muita gente fala, chapa. né? Pode, claro que pode. É uma forma que a gente tem de substituição dentária. O importante é a gente devolver para o paciente a condição dele poder mastigar corretamente, dele falar corretamente, né? A estética, tudo isso. Então, tudo isso a gente tem que devolver para o paciente. Existe uma série de formas de devolver isso. A prótese é viável ainda? Claro que é. É viável sim, por uma série de fatores. E, como eu falei, existem pacientes que têm problemas sistêmicos que acabam atrapalhando na instalação do implante. Existe um custo financeiro disso, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Muita gente às vezes não tem aquela condição de fazer o implante, então, opa, eu vou fazer uma prótese, né? E tem também, a gente tem que levar muito em consideração, é um procedimento cirúrgico. Tem muita gente que não quer passar por um procedimento cirúrgico, ou porque tem medo, ou porque, sei lá, por uma série de fatores, e não quer passar por um procedimento cirúrgico e fala, não, eu vou fazer uma prótese. Então, as próteses dentárias, elas são, sim, muitíssimo importantes e a gente usa muito, a gente faz muito hoje em dia ainda, seja a dentadura, né, a prótese total, seja a que a gente chama de PPR, que é a prótese parcial removível, que é aquela com grampinhos, com metal. Então, tem uma série de próteses que a gente faz ainda hoje que são muito importantes, né? Com relação ao implante, o que eu digo? O implante é uma evolução dessas próteses. O implante é uma tentativa nossa do ser humano de copiar o dente natural. É hoje o que chega mais próximo do dente natural. Então a gente tenta imitar, mas como eu falei, o implante, por melhor que seja, o melhor é o dente natural. Então, jamais pensar assim, vou extrair meus dentes. Eu já escutei paciente falando isso, né? Até para colocar um dente bonito. Isso, eu quero extrair todos os meus dentes e colocar tudo em implante. Pode, mas deve fazer? Não. Verdade. A menos que tenha problemas que não, né, que levem a isso, né? Mas assim, dentes naturais, saudáveis e tal, não, vou extrair meus dentes para colocar que depois nunca mais vai me dar problema. Não é verdade, né? Os implantes também precisam de manutenção. O paciente tem que ir no consultório, fazer limpeza, tem uma série de cuidados que tem que ter com o implante dentário também. Não é assim, falar, vou fazer e também nunca mais vou precisar mexer. Não é por aí, não. Verdade. Doutor Lenilson, gostaria que o senhor falasse também sobre aquelas lentes, né, que agora está em alta, né? Tem aqueles dentes super alinhados, aqueles dentes porcelanatos, né? Eu não sei como, tecnicamente falando, dizer, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, inclusive, eu gostaria que o senhor comentasse, né? Se essa moda ainda vai muito longe, né? Tomara que vá. É assim, as lentes de contato, né, elas são extremamente importantes, principalmente na questão estética. Né? Então, claro que hoje em dia, todo mundo está sendo visto a todo momento, seja nas mídias sociais, né, no relacionamento com outras pessoas, e todo mundo quer estar bonito. Né? As lentes de contato, o que elas são? Elas são uma estrutura que elas vêm por cima do dente e que elas trazem uma estética mais bonita. Então, às vezes a pessoa tem o dente mais escurecido, tem o dente mais manchado, tem o dente muito curto, tem o dente muito estreito, tem, sei lá, qualquer coisa que esteticamente não agrade essa pessoa, a lente de contato é uma excelente opção. E que o aparelho ortodôntico também não possa cobrir, né? Na verdade, assim, tem funções diferentes. O aparelho ortodôntico, ele vai levar o dente para a posição correta. Então, eu tenho um dente mal posicionado, eu tenho um dente que está girado, ou eu tenho um dente que está mais para frente, ou eu tenho um dente que está mais para trás, o dente está mal posicionado. Certo. O aparelho ortodôntico, ele vai levar o dente para a posição correta. No caso das lentes de contato, desses procedimentos estéticos, o que ela faz? Ela coloca como se fosse uma capa, é como se fosse uma capinha. Para as mulheres que usam aquelas unhas postiças. Sim. Né? Então, o que a lente de contato faz? Ela atua mais ou menos como se fosse isso. Ela é uma estrutura que a gente vai colocar sobre o dente e que vai deixar o dente mais bonito. Espera-se que sim. Claro, e outra, não existe só a lente de contato de cerâmica, a porcelana que a gente fala. Não, existem procedimentos feitos daí no consultório odontológico com resina composta também, aquela massinha, aquela famosa massinha, né? Mas hoje com uma técnica muito mais apurada, uma técnica muito mais para deixar bonito, né? Então, com materiais, com uma evolução enorme que existem hoje, né? E que vieram evoluindo nos últimos anos, de
dos últimos 10, 15 anos, a coisa mudou muito. Esses materiais ficaram muito mais resistentes, muito mais bonitos, muito mais estéticos, né? Então, hoje em dia tem muito profissional, muito dentista que faz essas chamadas lentes de contato, mas faz de resina também. Né? Ela tem algumas características, as de porcelanas, de cerâmica tem outras características, depende do que se busca para aquele paciente. Existe uma diferença inclusive de custo disso, que também é importante, como eu já falei, né? Então a pessoa vai avaliar se ela vai fazer de resina, se ela vai fazer de cerâmica, se ela vai fazer um clareamento, se ela vai fazer uma restauração. Então são uma série de procedimentos, mas hoje o que está muito em voga realmente é a lente de contato, porque ela realmente é bonito. É bonito mesmo. Né? Às vezes um pequeno desalinhamento, o dente é um pouquinho mais tortinho, a gente consegue resolver na lente de contato, desgasta um pouquinho mais aquele dente, aumenta um pouquinho o outro, e você na lente de contato, você deixa o sorriso do paciente perfeito, padrão Globo. É verdade, é verdade. Hollywoodiano, global. Hollywoodiano. Doutor Lenilson, eu sei, né, que sua agenda é lotada, agradeço a disponibilidade que o senhor veio, aceitou o nosso convite para participar do podcast desta semana aqui na Rádio 104 FM, e antes de me despedir aqui, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, foi uma aula, né, de saúde bucal para mim e para todos que nos acompanharam ao vivo pela Rádio 104, aos nossos internautas que vão nos acompanhar pelo site Floresta Notícias, mas tem uma pergunta que também não quer calar, né? E eu gostaria de fechar com chave de ouro e perguntar para o senhor em relação àquelas pessoas, né, que sempre têm o mau hálito, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, fulano sempre tem mau hálito, por quê? É porque é problemas de cáries, é problema estomacal. Existe solução para pessoas que sofrem, né, com o problema de mau hálito? Existe sim. Na verdade, o que acontece é assim, a gente tem que fazer um bom diagnóstico. Tem que saber, primeiro, o motivo, a causa, o que está causando aquilo, né? Então, realmente tem muita gente que sofre com essa questão, né? E o principal é diagnosticar. Depois de diagnosticado, depois do profissional saber exatamente o que está acontecendo, aí ele vai buscar tratamento, né? Então, cáries podem provocar mau hálito? Sem dúvida, com certeza provoca. Problemas gengivais, né? A gengiva está inflamada, pode provocar mau hálito? Com certeza. Mas é só isso? Não. Às vezes você olha para a boca do paciente e fala, bom, e agora? Os dentes estão todos saudáveis, tudo certinho, não tem cárie, a pessoa escova muito bem os dentes, a pessoa passa fio dental todos os dias, pelo menos uma vez por dia, escova lá pelo menos 3 vezes por dia. Então, aquela pessoa que a boca tá tudo perfeito, né? Os dentes, aparentemente a gengiva, tem uma saúde bucal ótima. Tudo perfeito. Mas aí, você vai ver, a pessoa escova os dentes, mas não escova a língua. Né? Já é um problema. Opa, então já diagnosticamos, nesse caso, um problema. Não está escovando a língua. E a língua? Retém restos de alimento, tem bactérias e tal que podem levar ao mau hálito? Tem. Então, escovar a língua. Bom, olhou, a pessoa escova a língua, tá tudo certo na boca, não tem nada de errado. E aí? Fumantes. A questão de hábitos, a pessoa fuma e tal, então quer dizer, é outra coisa. Mas, vamos supor, a boca tá tudo certinho. Vamos para onde? Vamos ver as amígdalas. As amígdalas são muito importantes na questão de hábito. Exatamente. A pessoa que tem amígdala que está sempre inflamada, tem a gente chama de casos amigdalianos, são algumas coisas que a gente olhando, a gente vai identificar, né? Então, tem, às vezes, a amígdala da pessoa tem tipo buraquinhos que retém ali alimento, e que esse alimento no processo ali, ele acaba exalando um Isso odor. A olho nu vocês não conseguem detectar. A gente isso o dentista sim. detecta no exame clínico, né? Então, olhou tudo isso, não, tá tudo certo aqui não tem nenhum problema. Pode ter uma questão estomacal? Pode também. Então, assim, é uma questão muito complexa que só o cirurgião dentista, avaliando o paciente, ele vai descobrir de onde vem esse problema. O mais importante é isso, é diagnosticar, saber de onde vem o problema. E aí,
sabendo de onde vem o problema, aí ele vai agir da maneira correta. Tem casos em que indica, por exemplo, na questão da amígdala que eu estava falando, tem casos que indica até a cirurgia da extração da amígdala, né? Aí não é o dentista que vai fazer, mas ele vai indicar para o médico, né, seja o otorrino, seja quem for, para fazer essa parte, né? Então tem uma série de fatores que podem levar à questão do mau hálito. Tá certo. Muitíssimo obrigada em nome, né, da nossa diretora-geral Joslaine Dias, em nome da nossa assessora Cleusa Tolotti, em nome do nosso produtor Rudinei Balcheiro, né, o site Floresta Notícias também sempre junto com a gente. Em meu nome, né, essa humilde repórter, né, que acompanhou, né, e aprendeu muito, né, com o senhor nesta quinta-feira, hoje dia 20 de julho. Agradecer a disponibilidade, né, e por você ter aceitado o nosso convite de participar aí de mais uma edição do podcast aqui do Comunidade Ativa da Rádio 104. Gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais, os seus agradecimentos, e que eu gostaria que brevemente a gente possa ter aí outras oportunidades para que a gente volte a falar sobre este tema e outros temas que fazem parte da saúde bucal, que é muito importante. Eu que agradeço a você, Poliana, Rudinei, a toda a equipe aqui da Rádio 104. É uma rádio que sempre leva informação para a população. Agradeço imensamente a vocês terem lembrado de mim, de terem me convidado para vir aqui. Espero ter contribuído, né? Espero ter contribuído com alguma coisa. Espero que quem nos ouviu tenha compreendido, né, que eu tenha conseguido me fazer explicar, né, que eu tenha conseguido dar as explicações de tal forma que as pessoas possam entender. E agradeço muito mesmo a você e a toda a equipe. Estou à disposição, se precisarem de mim, se quiserem bater um papo comigo, estou à disposição de vocês, à disposição da população. Sempre tem alguém me perguntando alguma coisa, né, na área que a gente atua, e eu gosto de falar. Você viu que eu falo pouco, né? Fala muito bem, é um mestre, um professor. Não, muito longe disso, mas espero ter contribuído mesmo. Muito obrigado a vocês e a todo mundo. Eu que agradeço, aproveite e leve um abraço, tá certo? Os nossos cumprimentos aí à sua esposa, né, a doutora Fabienne Xavier, uma grande profissional que a gente também tem um apreço muito grande, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Lenilson Jorge Xavier Júnior, convidado desta semana, que falou sobre a saúde bucal. Ele que é cirurgião dentista, graduado em odontologia pela UFPR, especialista em ortodontia pela Uningá, né? A Uningá Maringá. Também especialista em implantodontia pela ABO do Mato Grosso, pós-graduado em enxertos ósseos pela ABO, também do estado do Mato Grosso, e especializando em periodontia pela ABO de Rondônia. Por aqui encerramos mais um podcast desta semana.